A paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Vamos continuar o nosso livro de Malaquias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4. Aí nós vamos, com isso aqui, nós estamos fechando os profetas menores. Então, nós já vimos no vídeo anterior que o nome Malaquias, ele quer dizer meu mensageiro, mensageiro de Deus. Esse livro de Malaquias, ele escreveu ali depois que o povo saiu lá da Babilônia. Foi para aquela segunda geração. Aquela geração tinha ido para a Babilônia, ficaram lá 70 anos cativos e depois alguns voltaram, não todos, como nós também já estudamos a este respeito. Então, seria a segunda geração que estava agora vivendo esse período que Malaquias está chamando a atenção deles, né? E por intermédio deste profeta, Deus vai abordar o tema de como eles tinham caído espiritualmente, como o povo judeu estava longe do Senhor. Naqueles 70 anos que lá estiveram, muitos esqueceram da lei do Senhor. Não ensinaram seus filhos, quando eles voltaram, ninguém lembrava de nada. E é nessa situação que Malaquias vem profetizar a palavra do Senhor, mostrando o que iria acontecer com eles se eles não se voltassem para o Senhor. Ele inicia ali no capítulo 3, dizendo ou lembrando eles das profecias que já haviam sido ditas. E diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está fazendo uma confirmação de várias profecias que diziam que o profeta Elias viria antes do Senhor. E eles aguardavam essa chegada, mas eles aguardavam a chegada do profeta Elias em corpo, como se Elias reencarnaria e apareceria para eles, mas não era isso que o Senhor estava explicando. Esse mensageiro do Senhor que fala aqui é João Batista, que realmente ele veio, nós conhecemos lá no início dos evangelhos, quando João Batista veio pregando aquele evangelho do arrependimento. E ele prepararia o caminho de Jesus, o caminho do Messias que chegaria. E isto, infelizmente, mesmo com todas essas profecias, quando Jesus veio, os judeus não conseguiram entender esta profecia que estava se cumprindo perante ele. João Batista não era uma reencarnação do profeta Elias. Ele tinha o mesmo espírito, ele tinha o mesmo jeito do profeta, ele tinha a mesma virtude, ele tinha o mesmo poder que Elias para pregar a palavra do Senhor, mas ele não era Elias, ele era João Batista que veio preparar o caminho do Senhor. No verso seguinte, é uma coisa muito linda que nos fala sobre a vinda de Jesus. Então, diz assim no versículo 2: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer?
porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Malaquias está profetizando a vinda do Senhor, algo que aconteceria, o nascimento de Jesus 400 anos após esta profecia. Ao mesmo tempo, também seria a vinda do Senhor lá no final dos tempos, aquela vinda que nós estamos aguardando em nossos dias para a qualquer momento acontecer. O objetivo dessa mensagem de Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento. Ele estava tentando alertar o povo para isso, para que se voltasse para o Senhor, para que voltassem a crer nas promessas da vinda do Messias, da vinda de Jesus, que esse justo, o Messias, ele julgaria tanto os ímpios como os justos. E nós vamos ver agora, no decorrer desses 2 capítulos, o que Malaquias está falando para o povo. E aí, no versículo 3 e 4, ele ainda está nessa apresentação do que queria acontecer. E ele diz: assentar-se-á, aquele que vai vir, assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então trarão ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como lá nos dias passados, como nos dias antigos. Por que ele está falando isto? Como eu disse, eles voltaram depois do cativeiro, muitos voltaram, teve 3 levas de judeus que voltaram da Babilônia, mas eles estavam muito esquecidos, eles não foram mais lembrados da lei do Senhor. E agora eles não estavam mais ofertando ao Senhor como era o seu dever. Nós vamos ver primeiro, quando fala ali sobre o fogo, né? O fogo simboliza as provas a que eles ainda teriam que enfrentar, até estarem como o Senhor queria. Porque Deus queria afinar aquele povo, assim como o ourives afina o ouro e a prata, até chegar naquele ponto certo. E era isso que Deus estava fazendo. Eles ainda iriam passar por muitos problemas, e como nós vimos até hoje, como os judeus passam por problemas, isso tudo é a maneira de Deus trabalhar com seu povo. Às vezes, irmãos, nós passamos por algumas lutas, alguns dissabores que nós não gostaríamos de passar, mas muitas vezes é a maneira que Deus faz para nos despertar, para nos levar de volta a termos uma comunhão completa com Ele. E esse processo de santificação se assemelha à refinação, como eu falei, do ouro ou da prata, que tem que passar pelo fogo. Não é agradável passar pelo fogo, mas no final vai ficar uma joia rara, uma joia preciosa para ser usada nas mãos de Deus. Quando o anjo da aliança vier e purificar o coração dos seus sacerdotes, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. E nós vamos ver que Deus tem que começar a mudança pelos sacerdotes, porque nós vimos já no vídeo anterior de Malaquias, eles não estavam mais fazendo o trabalho como deveriam de fazer, eles não estavam mais ensinando o povo. Pelo contrário, eles estavam fazendo a obra do Senhor com muito má vontade. No versículo 5 diz assim, ó, olha Deus falando: chegar-me-ei a vós para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros,
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e também contra aqueles que oprimem a viúva e o órfão, contra aqueles que torcem o dinheiro do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 22, nós temos também uma relação. Quando o Senhor está falando já no final lá do arrebatamento, do milênio, tudo mais, e ele diz, e ficarão de fora. Ele dá mais uma estocada, como eu diria assim, ó, para chamar a atenção. Ficarão de fora os adúlteros, os feiticeiros, os que cometem a mentira, e ali ele vai relacionando. Isso tudo ele faz para o nosso aprendizado, para que a gente possa ler as Escrituras, ler a palavra de Deus e entender que precisamos aprimorar alguma coisa em nossa vida. O Senhor viria, então, para punir todos aqueles que praticavam essas coisas, como ele falou ali, que eram abominações para o Senhor. Deus não aceita, irmãos, qualquer coisa na nossa vida. Às vezes alguém diz, Deus só está interessado com o lado espiritual, o lado moral não tem importância. Como que não tem importância? Nós somos feitos de três partes: corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele, quando ele nos salva, ele transforma desde o nosso corpo, a nossa alma, o nosso sentimento e o nosso espírito. Glória a Deus por isso. A purificação incluía tanto os sacerdotes, eu até diria assim, principalmente os sacerdotes e também o povo, porque os sacerdotes, eles eram responsáveis para ensinar os mandamentos do Senhor para o povo. E aí o povo também serviria ao Senhor com fidelidade, porque eles estavam sendo ensinados. Essa era uma profecia para os seus descendentes, aqueles que voltaram lá da Babilônia. Os que, e também, veja como é que é a palavra, era para aqueles que voltaram lá da Babilônia, era para aqueles que estivessem vivos quando Jesus viesse a este mundo, nascendo em carne como homem, e também para todos lá no final dos tempos, na sua segunda vinda. A palavra de Deus abrange todos os tempos. Ele não deixa nada por falar ou por explicar para o seu povo. No versículo 6, então, nos diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque havia uma promessa para os filhos de Jacó, lá desde Abraão, quando Deus chamou Abraão e disse que a partir dele, através dele, todas as nações seriam abençoadas na terra. Essa promessa continuou para Jacó e continuou para as 12 tribos de Israel. E como Deus não muda, ele disse: é por isso que vocês não são consumidos, porque vocês têm feito cada coisa que não dá para se aguentar mais. Mas eu, o Senhor, não mudo. Minhas promessas são infalíveis. Glória a Deus por isso. E então eles não tinham sido destruídos, mesmo apesar depois de tantos milênios, porque a palavra do Senhor iria se cumprir. Por ser justo, o Senhor não muda as suas leis. Hoje não é um tipo de lei, amanhã é outra. Às vezes alguém diz: não, essas leis aí era lá do Antigo Testamento, agora é tudo diferente. Não, as leis do Senhor não mudam.
realmente tem leis que foram para o povo de Israel, especificamente, mas essas leis também é para nós como igreja, para nos mantermos puros, santos na presença do Senhor. Pois ele não pode negar-se a si mesmo. Essa imutabilidade nos dá a certeza da sua graça. Qual é a promessa para nós hoje? É a promessa da salvação e da vida eterna para todo aquele que crer em Jesus Cristo. E essa promessa pode passar quantos anos tiver que passar, ela não vai mudar, ela está firme, firmada, e é nessa sua graça que nós continuamos neste nosso caminho glorioso que o Senhor abriu para nós. No versículo 7 diz assim, eu estou no capítulo 3, né? Malaquias, capítulo 3. Desde os dias de vossos pais, aqui Deus está fazendo eles lembrarem, através de Malaquias, está fazendo esses filhos que voltaram lá da Babilônia, ele está fazendo eles lembrarem. Olha, desde o tempo, lá dos dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. E vimos realmente quanto o Senhor falou e trabalhou com o povo de Israel para que eles não fossem levados cativos. Mas não adiantou, eles não creram. Agora o Senhor diz: tornai-vos para mim. Parece que eu vejo assim, ó, aquele amor tão grande de Deus. Vem, volta para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Com tanto amor ele está dizendo isso. Mas olha só, aí eles dizem assim, ironizando, né? Diz para Deus, mas em que nós havemos de tornar? Eles se achavam tão legais, tão puros, tudo tão certinho ali com eles, e eles aí dizem, o que está querendo que nós que nos havemos de tornar? Aonde? Por quê? A lei falava sobre os dízimos e os sacerdotes sabiam disso. Nós vamos ver agora em seguidinha. Mas eles agora não ligavam mais para isso. O povo não estava mais dando os dízimos para manter a casa do Senhor, a casa de Deus. E isto não era tanto culpa do povo, mas era culpa dos sacerdotes, que não ensinavam o povo e estavam negligenciando o seu ofício sacerdotal. E ainda por cima, os sacerdotes, eles estavam sendo desmoralizados na presença do povo. Já imaginou uma coisa dessa? As pessoas não acreditavam mais nos sacerdotes. Eles estavam desmoralizados porque as suas atitudes não estavam conforme os mandamentos do Senhor. Aí ele novamente está falando e diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E ainda vocês dizem: em que te roubamos? Olha como eles parecem tão inocentes. Vocês lembram, irmão, no outro vídeo que eu falei sobre Malaquias, tem várias perguntas irônicas do povo contra Deus, e Deus dá as respostas. Eles se acham assim tão inocentes, tão perfeitos, que não sabem por que Deus está chamando a atenção deles. E ele, em que nós te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aí ele ainda continua: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Não era um ou dois, ninguém mais dava o dízimo. E como é que ficaria a casa do Senhor? Por que nós damos o dízimo? Nós já vou falar logo aqui adiante no próximo vídeo, né? Nós vamos
falar alguma coisa do dízimo atualmente. Aqui era do dízimo para a casa do Senhor. Lembram que quando eles voltaram lá da Babilônia, a casa do Senhor estava caída, o templo tinha sido destruído, não havia mais muros em Israel. E como é que eles poderiam refazer tudo isso? Com os dízimos e as ofertas. É para isto que é o dízimo. Muitos dizem assim: eu não dou dízimo porque o pastor é para o pastor viver bem. Querido, o que a igreja vai fazer com dízimo não é do nosso interesse. Quer dizer, até nós gostamos de saber, mas não é culpa nossa se alguém não usa como deve de ser usado. Essa pessoa, este alguém, ele vai dar conta a Deus, diretamente a Deus. E nós damos o dízimo para o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós confiamos no Senhor, glória a Deus, somos bem-aventurados. Então, nesse versículo 10, agora ele explica mais alguma coisa sobre o dízimo e depois eu coloquei algumas ideias aqui para nós estudarmos. No capítulo 3, versículo 10 de Malaquias, diz: trazei, é tão conhecido esse versículo, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí vamos, então, pensarmos um pouquinho no dízimo. Não dar o dízimo é roubo. E o ladrão não vai para o céu. Aquele que rouba de Deus, ele não vai para o céu, porque ele é pecador, ele está pecando. É uma lei que foi estabelecida por Deus. Mas essa lei foi estabelecida lá no Antigo Testamento. Não. Se fosse assim, irmão, nós poderíamos colocar fora o nosso Antigo Testamento e vivermos só com o Novo Testamento. Mas não é isso. Lá do primeiro capítulo de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, até o último versículo lá do Apocalipse, ora vem Senhor Jesus, tudo que está ali é a palavra de Deus, é mandamento de Deus, e é para ser obedecido por todo aquele que tem aceitado a Jesus Cristo no seu coração e tem tido a sua vida mudada. Então, não dar o dízimo é roubo, porque isso é lei estabelecida por Deus. Dizimar, olha só, abre as comportas do céu sobre nós para recebermos as bênçãos sem medidas. Você sabe, e podem até comparar onde a pessoa trabalha, né? Quando a gente trabalha, alguns colegas que ganham a mesma coisa que nós. E o que nós temos muito mais do que esses colegas que ganham a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos abençoados pelo Senhor. A palavra de Deus, ela se cumpre, queridos. Nós não botamos dinheiro fora. O Senhor abençoa cada compra que a gente faz. Aquilo que a gente compra dura muito, não é desperdiçado. Então, isso tudo são bênçãos dessas comportas do céu que ele disse aqui: se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. O Senhor também diz para prová-lo, dando-lhe o dízimo. Agora, não adianta também, meus amados, eu vou dar o dízimo hoje e eu vou fazer prova do Senhor e vamos ver o que ele vai me dar amanhã.
Não, nós vamos ser fiéis. Vamos indo na nossa fidelidade. E aí, conforme nós formos caminhando, tu vai vendo quanta bênção que o Senhor está nos dando, de quanta coisa o Senhor tem nos livrado, quantos investimentos que nós podíamos ter errado de ter feito, mas o Senhor esteve ali ao nosso lado. Isto é fazer prova do Senhor, é dar para o Senhor e crer que aquilo foi a melhor coisa que nós fizemos. É a parte do nosso dinheiro mais bem abençoado, é os 10% que nós damos de dízimo. Deus recompensa aqueles que são fiéis. E é verdade, e recompensa mesmo. E todo dizimista, se ele for dar testemunho, ele vai testemunhar isso e vai afirmar, é verdade, desde que eu virei um dizimista fiel, o Senhor tem sido fiel comigo também. E dizimar repreende o devorador. Vamos agora aqui falar sobre o devorador, no versículo 11 e 12. Diz assim, por vossa causa, olha o Senhor falando, repreenderei o devorador. Para quem? Para aquele que é fiel ao Senhor. Para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha quanta promessa que o Senhor estava dando para aquele povo. Eu vou abençoar, eu vou tirar o devorador do meio de vós, ele não vai mais consumir a vossa colheita, ele não vai mais devorar o que vocês ganham. Devorador trata-se da ação dos demônios sobre a vida financeira das pessoas. Aquele que não dizima, meus queridos, não é colocando medo nas pessoas que eu digo isso, não. Mas aquele que não dizima, ele tem uma porta aberta para Satanás entrar na sua vida, tirar a sua paz, fazê-lo empobrecer, tirar tudo que ele tem. Porque daí o que eu botei aqui, ó, que encontram uma brecha aberta para destruir a pessoa. Não vamos deixar nunca brecha nenhuma aberta na nossa vida, nem sequer na questão do dízimo. Vamos ser fiéis ao Senhor. O fato de Jesus ter vindo e também ter abolido os rituais da antiga aliança não quer dizer que a palavra de Deus foi modificada. Não. Aboliu aquelas práticas que o povo judeu fazia. Tem coisas que é do povo judeu. Muitas outras coisas é para a igreja em nossos tempos. Isso nós temos entendido e creio que os irmãos entendem isso, não é mesmo? Então vamos ser fiéis em tudo, em tudo, em tudo em nossa vida, para que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos estarmos sempre na presença do Senhor. Aí Deus continua, lá no versículo 13 e 14. Vossas palavras têm sido duras contra mim, diz o Senhor. Mas vós dizei, olha só o povo, né? Os sacerdotes, mas o que nós temos falado contra ti? Nunca, não falamos nada. Muito inocentes, muito inocentes. Gostei muito do estudo do livro de Malaquias, assim, porque é feito de uma forma tão didática para entendermos. Deus fala, o povo responde, aí Deus responde aquilo que o povo disse. Interessante, né? Como o nosso Deus é maravilhoso, como sabe trabalhar com as pessoas, né? Aí, quando o povo diz assim, mas
que nós temos falado contra ti? Aí o Senhor responde: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Pois que proveito que nós temos tido em guardar os seus mandamentos e andarmos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Não adianta nada. E veja, ainda eles acrescentam mais outro tanto. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha que absurdo! O que o povo de Israel está dizendo? Nós achamos que os soberbos, os orgulhosos, eles que são bem-aventurados. Também os que cometem impiedade são eles que prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, o que eles estão achando? Não adianta nada nós estarmos obedecendo às leis do Senhor, porque é os soberbos que estão indo bem, é eles que os orgulhosos é que estão ganhando dinheiro, é eles que estão lá por cima. Então, para que nós vamos estar servindo ao Senhor? É isso que eles respondem para Deus, a ousadia. E o homem é ousado, irmãos. O homem é ousado para responder para o Senhor. Tudo aquilo que não sai conforme quer é que nem uma criança, né? Quando não sai como quer, que a mãe não fez, o pai não fez, ele bate pé, se atira no chão. E era o que eles estavam fazendo, batendo o pé com Deus. Ai, que absurdo! Quando a gente lê isso, a gente vê assim, é inacreditável o que o povo fazia. Mas tanto sofreram, tanto ainda sofrem, né? Infelizmente. Então, eles estão dizendo, já que nós que servimos ao Senhor não somos prósperos e os soberbos pagãos prosperam, só podemos afirmar que é deles que o Senhor ama. Que inversão de valores, inversão de valores. Porque Deus é santo e ele quer que seu povo seja santo, como diz, sede santos, porque eu sou santo. É impossível ser santo. Não é impossível. Se o Senhor disse, deu uma ordem, sede santos, porque eu sou santo, ele nunca deu uma ordem impossível para o seu povo. É porque é possível. Então, vamos fazer a vontade do Senhor. Versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito, olha só, diante do Senhor, para os que temem ao Senhor, para os que honram o seu nome. Está tudo escrito, irmão. Lembro quando nós estudamos o livro de Apocalipse, quando abre-se o livro. Muita gente gosta de falar do livro da vida, mas também diz assim, e abriram-se os livros. Então, são vários livros. E nesses livros estão escritas todas as nossas obras. Todas, nada fica esquecido. E aqui o Senhor está falando para o povo de Israel. Depois, lá no Apocalipse, ele está falando para a igreja, mas é a mesma coisa. Né? Os ímpios falavam contra Deus, mas os piedosos falavam um com os outros, louvando as ações de Deus. Sempre, sempre há um remanescente fiel. Sempre houve, sempre haverá, em todos os tempos, né? E mesmo no tempo mais sombrio, um remanescente sempre temia a Deus e era fiel a Deus. Então, há na presença um livro de memória para os que temem ao Senhor. Ali está escrito todos os seus atos, tudo aquilo que eles fizeram, as recompensas que Deus vai dar. Mas não é, queridos, nós temos que entender que nós seremos salvos pelas aquelas bondades, vamos dizer, que a gente fez. Não.
A salvação é somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas todo aquele que é salvo, ele procede sabiamente, ele tem boas obras, porque ele tem amor pelos seus semelhantes. Um dia, todos os que forem fiéis receberão a sua recompensa. E agora, nesse versículo 17, o Senhor nos compara. Eu ponho nos, ele está falando ali sobre o povo de Israel, mas nós podemos nos colocar nisso também, porque essas promessas todas que foram para o povo também é para a sua amada igreja. E aqui ele nos compara como joias preciosas. Eu coloquei aqui umas joias, né? E eles serão meus. Olha só, aqueles fiéis, né? Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. O Senhor é uma promessa de Deus. Ele vai poupar os seus filhos. É um tesouro guardado, muito bem guardado por Deus. Esse povo de Israel foi chamado para ser o seu povo especial. Era um povo que era para ser diferente de todos os povos e nações da terra, ali da época. Eles eram para ser um exemplo de vida. Infelizmente, eles foram pegar o exemplo deles para seguirem. Mas o Senhor sempre trabalhando, como o oleiro, né? Muitas vezes até quebrando eles, para se tornarem o seu tesouro especial. O dia virá quando Deus agir, quando a justiça for partilhada. Poupá-los-ei quer dizer que o dia do Senhor será um dia terrível, e será terrível. Quando o Senhor voltar, e aqueles que não conseguiram entender a mensagem da salvação, esse dia será terrível. Para os salvos, será um dia glorioso. Meu Deus, que dia mais lindo que vai ser! A nossa alma não vê hora desse dia chegar para nós voltarmos a estar junto com o Senhor. Mas e os ímpios, querido? E aqueles que ficarem? Será um dia terrível. Mas os justos têm a certeza, né? De que este dia libertará eles de todo o mal para todo o sempre. Glória a Deus. Vamos estar firmes esperando por esse dia. E aí, o Senhor vai nos mostrar aqui qual é a diferença entre o justo e o perverso. Veja só, no versículo 18 ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A recompensa será uma diferença tão grande, não tem nem como comparar. Coloquei aqui, ó, ser justo é ser discípulo. Isso aqui eu tirei da internet, eu achei muito bonito, viu? Ser justo é ser discípulo. Ser discípulo é ser diferente. Ser diferente é ser santo. E ser santo é ser discípulo. Veja como tudo vai englobando naquele que é justo, aquele que aceitou a Jesus, aquele que teve a sua vida transformada pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui Deus está falando que vai mostrar um dia bem direitinho qual é a diferença. E o perverso? Ser perverso é ser ímpio.
Ser perverso é desprezar a lei de Deus, é não ter fé, é ser insensível, é ser cruel, orgulhoso e todas as abominações que Deus detesta, não é mesmo? Que Deus não aceita do seu povo. Mas aí no versículo 4, quando inicia, ali terminou o versículo 3, né? No versículo 4 ele diz: Eis que vem o dia ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que lhes não deixará nem raiz, nem rama. Será um dia terrível para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. Deus, aqui, ele está advertindo o seu povo da certeza da vinda do dia do Senhor. Isso vai acontecer, quer queiram, quer não queiram, quer creiam ou quer não creiam. Esse dia do Senhor vai acontecer. Glória a Deus por aquele que crê e que está aguardando o dia do Senhor. A Bíblia afirma que aquele dia vem, o dia em que Deus virá como juiz e confrontará os ímpios. Assim como será o dia mais glorioso para os justos, será o pior dia para os ímpios, porque eles receberão a condenação eterna, eternamente longe de Deus. Aquele dia será terrível para todos os que cometem iniquidade. Será, como diz assim, uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O que acontece com a palha se for colocada no fogo? Na mesma hora ela se consome. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não ficará nada, nem raiz, nem ramo, não vai sobrar nada. Malaquias está falando ali para o povo: se despertem, venham, se arrependam, né? Mas aí agora, ali ele falou para os ímpios, né? Agora ele fala para os salvos, para aqueles que creem no Senhor, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. Jesus é o sol da justiça. Aleluia. E ele veio para nos dar vida e vida abundante. Quando os raios do sol desfizerem as trevas, o pecado e suas más consequências se desvanecerão. E ele está aí ainda. Esse sol da justiça está aí ainda para nós. Basta crer. É só isto. Nós não temos que fazer mais nada. Meu Jesus já fez tudo. Ele veio, ele deixou o seu trono, a sua glória, ele deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, ele foi espancado, ele teve aquela coroa de espinho, mas ele não abriu a sua boca porque ele me amava, ele te amava. E tu só tem que dizer: eu aceito, Senhor. É só isto. Eu te aceito, Senhor, e teremos todas as bênçãos para todo sempre. Saltareis como um bezerro, diz ali no versículo. Ele deu esse exemplo do bezerro, né? Quando ele é solto. Acho que todos nós já vimos isso, né? Como um bezerro solto se alegra em sua liberdade, assim os justos desfrutarão da vida e da alegria eterna. Aí continua dizendo: e pisareis os ímpios
porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Aqui está a diferença, né? Entre os ímpios e os justos, né? Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés. Olha aqui Malaquias falando, lembra, vocês têm esquecido, vocês estão andando por outro caminho, mas lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízo. Não deixem da lei que Deus deu a Moisés. E eles tinham esquecido. Eles não davam mais importância. Naqueles 70 anos, lá na Babilônia, continuaram com seus negócios, muitos, inclusive, enriqueceram, nem quiseram voltar para Jerusalém para reedificar a cidade, o templo, muitos ficaram por lá. Por quê? Porque tinham esquecido as leis que Deus tinha dado a Moisés. O profeta, então, ele volta a exortar seu povo e os sacerdotes para que se lembrem da lei de Moisés e sigam esta lei. Os perversos serão destruídos e os justos desfrutarão das bênçãos de Deus. Promessa e mais promessa, né? Glória a Deus. E eis, agora, ali no versículo 5, ele torna a falar, como falou lá no primeiro versículo, né, sobre o João Batista. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. E eles estão aguardando até hoje o profeta Elias, que vai reencarnar. Eles não entenderam que João Batista era esse Elias, com poder de João Batista. Antes do dia do Senhor, um mensageiro enviado dos céus prepararia o caminho para a vinda do Messias. Nós conhecemos isso muito bem ali pelos evangelhos, né? E os evangelhos afirmam que este profeta não seria o profeta Elias, lá o tesbita lá do Antigo Testamento, mas alguém que teria o mesmo espírito de Elias, o mesmo poder, que como nós vimos que foi João Batista. No versículo 6, ele disse: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus. São promessas do Senhor. E as promessas do Senhor se cumprem. O Antigo Testamento termina aqui com uma maldição nesses últimos capítulos ali para aqueles que não se arrependerem. Mas aí vai ficar 400 anos, há um silêncio que não vai haver mais profecia. Nós sabemos que depois de Malaquias não houve mais profeta, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Mas assim como o Antigo Testamento termina com uma maldição, o Novo Testamento apresenta Jesus que veio para destruir toda a maldição. Veja como Deus faz tudo perfeito, não é? É uma maravilha esse nosso Deus. Eu fico maravilhada com ele. Então, há um silêncio de 400 anos entre a voz profética de Malaquias até a voz de João Batista. 400 anos. Que lembra que eu coloquei aqui para não esquecer, João Batista dizia que era aquele que clamava no deserto e dizia: endireitai os vossos caminhos, raça de víboras, se arrependam. Ele ali estava anunciando a chegada de quando alguém perguntava: tu és o Messias? Não, eu sou aquele que veio para encaminhar, para aplanar o caminho daquele que será o verdadeiro Messias. Ai, que coisa maravilhosa, né?
E, aleluia, a volta de Jesus, que nós estamos aguardando. Irmãos, queridos, amados, Jesus está voltando. Não te apega tanto com as coisas deste mundo. Temos que trabalhar, temos que viver, temos que ter nossa casa, tudo que nós precisamos. Mas isto tudo é em segundo plano. Primeiro plano é a nossa alma, a nossa salvação, a salvação de nossas famílias, de nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos. Vamos anunciar que Jesus está voltando. E lá no Apocalipse, quando termina o Apocalipse, ele diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu fico maravilhada, meus amados. Eu fico maravilhada. Que Deus abençoe a todos meus queridos irmãos. E até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus Cristo.